A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula sobre a nossa EBD. Nós estamos na lição de número 4 da revista. Então, esta é a revista em que nós estamos nos baseando para a lição. Então, abram as suas revistas na lição de número 4, tá bom? Irmãos, também uma dica: sempre quando for estudar a revista, leiam os textos também complementares que ficam aqui em cima. Estes textos complementares, eles são extremamente valiosos e nós utilizamos muito em sala de aula. Por exemplo, eu utilizarei este texto aqui, de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 14, para nós iniciarmos a aula de hoje. Por quê, meus irmãos? Para melhor entendimento sobre tudo que nós vamos falar, eu acho que é melhor para uma aula nós iniciarmos da lição de número 3. A lição de número 3, ela vai nos falar aqui, ó. Ela vai nos falar que a tentação não vem de Deus. Aqui, ó. A tentação não vem de Deus. Vai ser muito mais fácil para o nosso aprendizado nós iniciarmos deste capítulo, se nós podemos falar assim, né? Capítulo. Então, o tema de número 3, ele vai facilitar o nosso aprendizado para os outros conteúdos também. Então, peço que vocês abram suas Bíblias em Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 14 ao 15. Nós vamos ler esses dois versículos, para depois eu quero fazer algumas perguntas para vocês e nós vamos trabalhando assim, tá bom? Então, Tiago, ele fica antes da carta de 1 Pedro. Então, se você ir do Apocalipse para trás, vai ser mais fácil para você encontrar. Então, Apocalipse, terceira carta de João, segunda, primeira carta de João, segunda Pedro, 1 Pedro, Tiago. Então, dessa forma, você vai localizar mais fácil o livro de Tiago. Este Tiago que está aqui foi Tiago, irmão de Jesus, que também teve a sua igreja em Jerusalém, tá bom? Ele foi fundador da igreja de Jerusalém, ele foi pastor lá. Então ele nos dá uns conselhos muito interessantes aqui. E qual conselho que ele vai nos dar, tá bom? Olha o que diz a palavra de Deus. A minha versão da Bíblia é a NVI, então ela tem uma tradução na linguagem de hoje. Pode estar um pouco diferente da sua, mas ele tem o mesmo significado. Então diz assim a palavra do Senhor: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, aqui ele fala sobre algo muito importante. O versículo de número 13 que eu esqueci, irmãos. Então, abra sua Bíblia aí. Versículo de número 13 de Tiago diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, nós temos aqui as duas diferenciações sobre tentação e sobre a questão da provação. Deus, ele nos prova, ele não tenta. Mas aí vem a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Então, o que aconteceu que em Mateus capítulo de número 4 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Difícil, né, irmãos? Complicado, não é? Aqui na sua revista, nos textos de referência, vai ter exatamente essa história. Olha aqui o que está dizendo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Então, se Deus ele só prova, ele não tenta ninguém, por que ele conduziu Jesus para ser tentado? Essa pode ser uma das suas perguntas. Mas antes de responder essa pergunta, nós podemos nos fazer outra. Jesus ele poderia pecar? Você pode se perguntar isso. Há muitas interpretações de pessoas que dizem que Jesus, ele às vezes era Deus, às vezes ele agia como homem. Mas nós podemos ter a certeza que Jesus foi 100% Deus, enquanto aqui na Terra, e 100% homem. Ele foi
fez os milagres de acordo com o Espírito Santo de Deus. Como diz a palavra de Deus, que ele destituiu-se da sua glória. Então ele fez os milagres pelo Espírito Santo, para que assim como ele fez os milagres, nós possamos fazer também. Tanto que ele diz na sua palavra que nós poderíamos fazer coisas grandes, até maiores do que ele fez, em milagres, em obras aqui na terra. Então, como poderia possível fazer obras maiores se ele agisse totalmente como Deus aqui na realização de milagres? Não seria possível. Então, em Hebreus capítulo de número 2, o versículo de número 17 diz: por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo. Ou seja, em tudo ele foi semelhante. Ele poderia ser tentado? Poderia. Poderia ser tentado. E ele foi tentado em algo muito mais forte do que nós. Porque nós somos tentados pela cobiça. Como diz em Tiago, capítulo de número 1, que olha, o que diz no versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Em Jesus não habitava esses maus desejos. Mas existia algo muito mais importante. Jesus ele veio para cumprir uma missão, que é a missão a missão redentora da minha e da sua vida. E o diabo ele tentou ele nesses aspectos. Mas então agora nós vamos responder a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta, Lucas? A segunda pergunta é: se Deus ele não tenta ninguém, então por que o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado? Nós entendemos aqui que Deus ele nos permite ser tentado, sim. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Então Deus ele permite que nós sejamos tentados pelo inimigo. Uma história que deixa isso claro é a história de Jó. Jó, capítulo de número 1. Jó não tem capítulo, né? Jó é número, porque ele é um livro poético. Então Jó de número 1, Jó de número 2, nós vamos ver que o diabo ele vai diante de Deus e ele vai se apresentar e Deus dá testemunho de Jó. Viste meu servo Jó, homem temente, homem justo que se desvia do mal. E o diabo faz uma proposta para Deus, dizendo: se o Senhor permitir tocar nesse teu servo que o Senhor encheu de bens, eu duvido que ele não vai blasfemar do teu nome. E Deus ele dá a permissão para o diabo de tentar Jó. Então Deus ele permite que sejamos tentados. Mas aí que está a grande questão. O que nós devemos orar sempre? Deus, nos livre. Deus não nos deixe cair em tentação. Porque a grande questão é nós cairmos em tentação. Deus ele nos livra de tentações que sejam maiores do que nós. Mas nós devemos pedir isso em oração, para que ele nos ajude, nos fortaleça, para que ou nós nos desviemos dela, ou nós resistamos ao diabo para ele fugir de nós. Então, Deus ele tenta alguém? Não. Deus ele prova, assim como ele fez com Abraão. Abraão ele provou a fidelidade de Abraão ao pedir Isaque, seu filho. Então, nós vamos ver as duas distinções aqui que são extremamente importantes. Ou seja, Deus ele prova, ele não tenta ninguém. Mas Deus ele pode conduzir para um local que nós sejamos tentados, né? Para um ambiente que nós sejamos tentados. Ele pode permitir que nós sejamos tentados. Mas essas tentações são para a glória de Deus e para a vergonha do maligno.
Então, isso que nós devemos deixar bem claro aqui. Então, até diz em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2 e 3. Olha que poderoso. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus provou o povo no deserto. Provou o povo no deserto por quê? Para exatamente conhecer o coração desse povo, provar o que estava no coração desse povo e mudar o coração desse povo. Porque nós vamos ver que esse povo de Israel era um povo rebelde, como muitas vezes eu e você somos rebeldes com Deus. E Deus conduziu eles a essa provação para tirar essa maldade do coração deles, para moldar um coração novo neles, para que assim eles fossem conduzidos na diretriz correta. Mas eles resistiram a Deus e não quiseram mudar. E por isso eles não alcançaram a terra prometida. Ficaram rodando e rodando durante 40 anos e não foram aprovados por Deus. Então, o que nós devemos ficar claro aqui, irmãos, Deus não tenta ninguém, mas Ele permite que nós sejamos tentados. A grande questão é nós pedirmos sempre em oração para Deus nos ajudar a resistir toda e qualquer tentação. Amém? Agora nós vamos para o tópico de número 1, que fala: Jesus ensina a resistir à tentação. Então, esse tópico que está na sua revista. Nós vamos ver que Jesus ele foi tentado em 3 frentes diferentes. Jesus ele foi tentado nos desejos físicos, em posses, poder e autoridade, de orgulho e autopromoção. Nós vamos ver a obediência de Jesus. Mas primeiro, irmãos, olha que fantástica é a palavra do Senhor. Olha o cenário. Enquanto Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, ou seja, era um ambiente perfeito, com abundância e tudo mais, Jesus ele foi tentado no deserto, com solidão, extrema necessidade. Ou seja, o primeiro Adão fracassou em condições favoráveis. O segundo Adão triunfou em condições adversas. E a Bíblia ela faz um outro paralelo muito importante aqui. Jesus ele jejuou durante 40 dias, assim como o povo de Israel também ficou 40 dias no deserto. Como diz em Números capítulo 14, versículo de número 34. Então, Jesus ele revive aqui a história do povo de Israel, sem repetir a sua infidelidade. Enquanto o povo de Israel ficou 40 anos sendo infiel no deserto, Jesus ficou 40 dias sendo fiel a Deus. Então, assim a tentação de Jesus cumpre aquilo que Israel prefigurava, ou seja, a fidelidade plena ao Pai. Por isso, ele cumpre o que está em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 17 ao 18. Por isso ele pode ser nosso sumo sacerdote fiel, capaz de socorrer os que são tentados, pois venceu a tentação como homem sem pecado. Abra Hebreus capítulo 2, versículo de número 17 comigo. É só voltar um pouquinho, ó. Tem Tiago, antes vai ter Hebreus. Então abre aí. Hebreus capítulo de número 2, versículo 17 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então olha que poderoso. Jesus ele veio como um exemplo, sofreu tentações e venceu, para dizer que nós também podemos vencer. Então,
Agora nós vamos destrinchando os aspectos que Jesus ele foi tentado. Então ele foi tentado em desejos físicos primeiro. Mateus 4, do 3 ao 4 diz: o diabo fazendo a proposta: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E a resposta do Senhor para ele, Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 3: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a tentação era suprir uma necessidade legítima, fora da vontade do Pai. Ou seja, cria essas pedras e forma em pão. Jesus poderia fazer isso? Poderia fazer isso. Mas nós vemos que na Bíblia, os dons do Espírito Santo, a operação de milagres, não é feita para benefício próprio. Ela é feita para beneficiar o meu próximo. Ou seja, se Jesus ele transformasse as pedras em pães somente para mostrar o seu poder, ele estaria pecando aqui. Então, Jesus ele não é seduzido pela palavra do inimigo, mas ele vence o inimigo pela própria palavra de Deus. Então, Jesus ele já começa nos dando uma lição, que nós somente vencemos o inimigo pela palavra do Senhor Jesus. Outra questão, orgulho e autopromoção. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 5 ao 7 diz: se és o filho de Deus, lança-te abaixo. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo ele queria que ele provasse quem ele era, buscando validação. Ou seja, ele queria que Jesus mostrasse o seu poder como Deus. E Jesus rebate de novo na palavra, mostrando para o diabo sobre que ele não precisava provar para ninguém, ele não precisava provar para o inimigo que ele era Deus, mas colocando Deus à prova, né? Ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus, como é explicado aqui na palavra dele. Ou seja, ele teria que tentar a Deus para mostrar o seu poder aqui. Então, Jesus ele não cai nessa aprovação de autoridade de Jesus. Outra questão. Mateus capítulo 4, versículo de número 8 ao 10 diz o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui vai uma questão, irmãos. Muitas pessoas até zombam aqui, dizendo: nossa, o diabo ele está propondo conceder a terra para Jesus, o próprio Criador da terra. Mas o que nós devemos entender é que Jesus, Deus, ele deu autoridade ao homem para governar a terra, para ser o administrador. Nós vamos ver que o povo de Israel, ele já faria a exemplificação perfeita do modelo de Deus, que era o povo ele estar aqui na terra, com Deus dando as diretrizes de como deveria funcionar as questões aqui. Mas nós vamos ver que a terra se enche de pecado, e quem deveria governar não é quem governa mais. Deus deveria dar as diretrizes, e nós como seres humanos deveríamos cuidar. Mas quando nós pecamos, existe uma influência maligna. Então nós vamos ver que a nossa terra, ela sofre por influência maligna. Então, não é mais um governo do homem aqui como representante de Deus, mas o próprio inimigo que manipula o ser humano. Então, o inimigo tinha sim autoridade para conceder os reinos da terra a Jesus nesse momento. Mas Jesus ele rebate de novo em Deuteronômio, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, o que Jesus faz aqui? Ele, sendo o representante da humanidade, ele não pula as etapas. Jesus ele veio para restaurar o ser humano a Deus e também restaurar o controle da terra. Então, quando diz lá em Apocalipse que quem é digno de desatar os selos desse livro, por que só é digno o Cordeiro? Porque Jesus ele veio como homem. Ele veio e se sacrificou na cruz do Calvário como homem. Ou seja, ele redimiu o ser humano com Deus. E as chaves do inferno estão na sua mão. Também o controle de toda a terra está na sua mão. Como representante da humanidade, ele se fez pecado por nós. E ele reivindica essa autoridade no fim dos tempos para o controle de toda a terra. Então nós vamos ver que as 3 tentações aqui de Jesus foram legítimas.
e foram abordadas completamente na missão de Jesus. Por isso foram completamente complicadas. Mas o tópico de número 2 da revista diz: a tentação durante a caminhada cristã. Nós vamos sofrer tentações diferentes, porque nós somos seres com fraquezas diferentes. Então, o Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14, ele já deixa bem claro: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, cada um de nós tem um ponto muito fraco. Cada um de nós tem uma fraqueza muito explícita. Eu não sei você, mas quando eu examino a mim mesmo, tem pontos que são minhas fraquezas e que eu tenho que pedir para Deus me fortalecer. Deus, nisso aqui eu sou fraco. Nisso aqui o diabo ele me tenta muito e eu tenho muita... A minha carne realmente me puxa para o pecar. Nisso eu oro ao Senhor para que Ele me fortaleça nas minhas fraquezas. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1 e 2 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui em Hebreus, ele nos dá a resposta de como que nós vamos vencer as nossas fraquezas. Só tem um jeito: olhando, deixando os olhos fitos em Jesus. Porque se nós formos seduzidos pelo que está aqui na terra, e olha que tem coisas para nos seduzir. Fama, dinheiro, necessidade da carne, tudo isso pode nos seduzir. E se nós olharmos para a esquerda ou para a direita, nós com certeza seremos seduzidos. E nós seremos conduzidos ao inferno. Porque as nossas tentações, a carne ela grita. A carne ela grita mesmo para nós pecarmos. Mas somente um jeito de vencer isso, que é olhando para Cristo. Então que você entenda aqui, Deus ele irá nos provar para que a nossa estrutura ela seja melhorada, para que nós resplandecemos cada vez mais. Assim como dizem Provérbios, o justo é como a luz da aurora, que vai crescendo e crescendo e crescendo até ser dia perfeito. Então Jesus ele permite que nós sejamos provados, para que a nossa estrutura se modifique e para que nós sejamos mais perto para a semelhança dele. Ele também permite que nós sejamos tentados, mas ele não deixa que as tentações sejam maiores do que nós podemos suportar. Então peça sempre a Deus para te fortalecer, para vencer toda e qualquer tentação. Então, irmãos, fique com esse conteúdo de hoje. Leia a revista, estude cada vez mais, porque Jesus ele só rebateu todas as tentações do maligno, porque ele estava alicerçado na palavra, pois ele é a própria palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.